Uma jovem escritora aluga o apartamento para terminar um romance. Ela começa a sentir uma presença, não assustadora, mas inspiradora. Suas melhores cenas de amor surgem quando ela sente que não está sozinha. Álvaro a observa escrever, apaixonado pela forma como ela descreve sentimentos que ele nunca viveu. Mas quando ela termina o livro, ela vai embora. Clara chegou numa tarde de março, quando a luz entrava oblíqua pelas venezianas do casarão. Ela trazia 2 malas, uma de roupas, outra de livros, e um olhar de quem estava fugindo de algo que não tinha nome. Álvaro a viu subir as escadas contando os degraus em voz baixa, como se precisasse provar a si mesma que aquilo era real. O apartamento era o menor do casarão. Um quarto, uma sala que mal cabia uma poltrona, uma cozinha onde só uma pessoa por vez podia ficar de pé. Mas tinha uma janela grande, virada para o poente, e foi isso que a fez assinar o contrato. Preciso de luz, ela disse ao senhorio, um homem baixo que cheirava a tabaco velho. Não consigo escrever no escuro. Álvaro, invisível ao lado dela, sentiu algo apertar no peito que já não batia. Escritora. Fazia décadas que ninguém vinha ao casarão para criar algo. Nos primeiros dias, Clara apenas desempacotou. Colocou os livros na estante, Clarice, Cortázar, Carver, nomes que Álvaro não conhecia. Pendurou um vestido azul no armário, outro verde, outro cor de vinho. Organizou a escrivaninha de frente para a janela. Colocou uma xícara vazia ao lado do caderno, como se esperasse que alguém a enchesse. Álvaro observava tudo. O jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o jeito como ela amarrava o cabelo com um lápis, o jeito como ela sentava na poltrona à noite, de pernas cruzadas, lendo em voz alta, não para ninguém, mas como se alguém estivesse ali. E estava. Clara não conseguia dormir. Álvaro percebia isso pelas 3 da manhã, quando ela levantava, acendia a luminária e voltava à escrivaninha. Escrevia frases soltas, riscava, escrevia de novo. Às vezes chorava baixinho, outras vezes ria sozinha, surpresa com algo que havia descoberto nas próprias palavras. Não tá saindo, ela murmurava. Não tá vivo. Álvaro, sentado no chão ao lado dela, porque ele nunca se atrevia a sentar na cama, mesmo que ela não pudesse vê-lo, inclinava a cabeça. Queria perguntar, o que você está tentando escrever? Mas fantasmas não podem falar, só podem estar. Foi numa dessas madrugadas que Clara sentiu algo diferente. Ela estava escrevendo uma cena de amor, 2 personagens que se encontravam depois de anos separados numa estação de trem. As palavras saíam truncadas, artificiais. Ela suspirou frustrada e apoiou a testa na mesa. E então, uma brisa. Não vinha da janela, estava fechada. Não vinha da porta. Era como se o ar tivesse se movido sozinho, trazendo um cheiro que ela não conseguia nomear. Madeira antiga, lavanda, algo quente e distante. Ela ergueu a cabeça. Tem alguém aqui? Perguntou, sem medo, apenas curiosa. Álvaro, do outro lado da sala, congelou. Ela não podia vê-lo, ninguém nunca a via, mas havia algo no tom da voz dela, como se ela soubesse. Clara voltou ao caderno, e então, sem saber por quê, escreveu. Ele a olhava como quem olha algo que já perdeu, não com tristeza, mas com uma ternura tão vasta que parecia caber um mundo inteiro. Ela parou, releu, sentiu um arrepio na nuca. De onde veio isso? Sussurrou. Álvaro, ainda invisível, sorriu pela primeira vez em décadas. A partir daquela noite, algo mudou. Clara começou a escrever melhor, não porque tivesse aprendido técnicas novas, mas porque sentia que não estava sozinha. Havia uma presença, discreta, quente, atenta. Ela não via ninguém, mas sabia. Alguém estava lendo por cima do seu ombro. E estava. Álvaro lia cada palavra que ela escrevia, cada diálogo, cada beijo descrito, cada despedida, cada silêncio. Ele se apaixonava não só por Clara, mas pelo mundo que ela criava,
um mundo onde as pessoas se tocavam, se amavam, se perdiam e se reencontravam. Um mundo que ele nunca teve. Ele começou a se aproximar mais, sentava ao lado dela enquanto escrevia. Às vezes, quando ela suspirava cansada, ele deixava uma brisa suave tocar seu rosto. Outras vezes, quando ela relia algo que estava bom, ele fazia a cortina se mover levemente, como um aplauso silencioso. Clara nunca teve medo. Ela apenas sorria e dizia baixinho: "Obrigada." O romance avançava. Clara escrevia sobre um homem que amava em silêncio, um homem que observava de longe, que guardava cada gesto, cada palavra, mas nunca se aproximava. Um homem que existia nas entrelinhas, como uma sombra que nunca se tornava corpo. Álvaro lia aquilo e sentia algo quebrar dentro de si. Ela está escrevendo sobre mim. Mas como? Como ela sabia? Numa noite de junho, Clara terminou o livro. Ela escreveu a última frase, fechou o caderno e ficou ali imóvel por longos minutos. Depois levantou, foi até a janela e abriu. O vento entrou trazendo o cheiro de chuva distante. "Pronto", ela disse, para ninguém, ou para alguém. "Acabei." Álvaro, do outro lado do quarto, sentiu um peso no peito. Acabou. Ele sabia o que isso significava. Ela ia embora. Clara passou os dias seguintes revisando o manuscrito, depois empacotou as malas, tirou os livros da estante, pendurou os vestidos numa sacola, limpou a escrivaninha. Álvaro a observava em silêncio, sentindo cada gesto como uma despedida. Na última noite, Clara sentou na poltrona com o caderno no colo. Ela não o abriu, apenas segurou, como o abraçasse alguém. "Eu não sei se você existe", ela disse em voz alta, olhando para o vazio, "mas eu senti você, todos os dias, todas as noites. Obrigada por ter ficado comigo." Álvaro, invisível, se aproximou. Ele queria dizer: "Eu também te senti, eu também fiquei." Mas tudo o que ele conseguiu fazer foi tocar levemente a mão dela. Clara sentiu. Não foi um toque físico, foi algo mais profundo, uma sensação de calor, de reconhecimento, de saudade antecipada. Ela fechou os olhos e sorriu. "Até outro dia", sussurrou. E então, ela partiu. O apartamento ficou vazio. Álvaro permaneceu ali, sentado no chão, olhando para a escrivaninha onde Clara havia passado tantas noites. Ele não sabia se era amor ou solidão, não sabia se queria que ela voltasse ou se queria apenas ter sido lembrado. Mas uma coisa ele sabia. Pela primeira vez em décadas, ele não se sentia completamente só. Porque em algum lugar, num livro que ainda seria publicado, havia um personagem que amava em silêncio. E esse personagem tinha os olhos de Álvaro. 6 meses depois, o livro de Clara foi publicado. Chamava-se O Homem das Sombras. Na dedicatória, ela escreveu: "Para quem esteve comigo quando eu achava que estava sozinha." Álvaro nunca leu essa dedicatória, mas ele sentiu, como sempre sentiu.